Olá amigos, este é o canal do Zaraba. Você já deve ter ouvido, que é amplamente divulgado nas redes de TV, nessa imprensa criminosa, comunista, aliada aos beta-capitalistas que querem o pior para o mundo, transformar a sociedade num novo, normal, entre aspas, que é essa Agenda 2030 da ONU. A ONU, antes de mais nada, devemos lembrar que ali é um antro de comunistas, desde a sua criação. Todos os secretários gerais que ocuparam aqueles cargos ali foram e são comunistas. Os comunistas dominam a maior parte, a grande maioria das secretarias que compõem a ONU. E o comunismo, meus amigos, não deu certo em lugar nenhum. Dá certo para um grupelho ficar por cima da carne seca, escravizando e matando as pessoas de fome, impondo uma tirania sem fim, como em Cuba, um povo miserável, mas tem uma elite revolucionária super rica. Na Rússia, cuja população, em sua maior parte, tem uma padronização de renda. Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, o povo totalmente escravizado. Na China, a pobreza impera. E lá, a utilização de mão de obra escrava é patente. Em nome disso, a China abriu-se para o capital externo, para impulsionar a sua produção fabril e de quinquilharia, e porque lá não tem sindicato, lá não tem liberdade, e lá as pessoas trabalham até 12 horas por dia, inclusive jovens. Então, tudo centralizado, uma economia centralizada no Politburo deles, que é o Partido Comunista Chinês, genocida, que matou milhões de chineses no passado e continua perseguindo aqueles que sonham com a liberdade. Então, essa Agenda 2030 ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado ODS, a sigla ODS. Mas o mais importante é que tem o objetivo número 1, no caso aqui, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. O mais importante é que cada objetivo desse tem as suas metas que vão sendo cumpridas, que vêm sendo cumpridas, impostas, na verdade, pela ONU em todos os países, usando da chantagem, em todos os países. Então vejamos esse objetivo número 1, que é essa erradicação da pobreza. A vida em todo o movimento revolucionário, desde a sua criação, eles sempre utilizam de subterfúgio, de metonímias e da mudança da linguagem, da utilização da linguagem como motor da transformação social para obter poder e controle sobre a mesma. Veja bem, todos os partidos comunistas, eles apelam pela emoção das pessoas. Eles pegam aqueles chavões, né, pelos pobres. Eles não estão preocupados com pobres. Isso é só discurso. E, ao mesmo tempo, é paradoxal que essa agenda queira acabar com a pobreza de todas as suas formas, porque isso é uma utopia. Como tudo que os comunistas vendem, não passa de sonho.
Eles vendem um mundo melhor para o futuro e não se preocupam com o presente. Ao contrário, no presente, eles agem de todas as formas para tolher a liberdade e a capacidade das pessoas de crescer individualmente em favor do coletivo. Tudo deles é o coletivo. Eles trabalham também contra a liberdade de mercado e a favor de um Estado fascista, como nós estamos vendo na Europa, aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela. É um Estado fascista. Eles querem o controle da população, que essa população seja tutelada por uma grande máquina do Estado, e esse Estado sendo explorado por esses metacapitalistas, cujas empresas chegaram ao cúmulo de enriquecimento individual, que eles estão acima da lei e das constituições dos países nos quais operam. Então, paradoxalmente, os mesmos que financiam essa agenda global, que pregam essas coisas bonitas como a erradicação de pobreza, são os mesmos que financiam movimento revolucionário, que investem na divisão da população sobre temas específicos, como, por exemplo, héteros contra homossexuais, negros contra brancos, empoderamento da mulher, além de impor outras agendas dentro desse âmbito, como para a destruição da família, como é o caso do ensino de identidade de gênero, como a liberação de drogas, né? E assim por diante. Então, meus amigos, esse negócio de erradicação de pobreza, isso é uma falácia comunista. Não caia nessa. Nós devemos estar atentos a todos esses movimentos e verificar que eles corrompem a linguagem, eles corrompem a realidade, provoca distopia na sociedade através da mídia que eles controlam, toda a mídia é controlada por eles, para manter as pessoas numa confusão mental de saber o que é certo e o que é errado, para aceitar aquilo que eles querem que seja aceito. Eles querem aqui substituir a caridade, eles querem matar a caridade no coração das pessoas e substituir o Estado para fazer essa caridade. Mas lembrem-se, quantas pessoas pobres, vindo de extrema pobreza, se enriqueceram através do seu empreendedorismo, do seu esforço pessoal, de sua busca pelo sucesso. Quantas pessoas? Agora não, eles querem nivelar todo mundo num patamar só, ou seja, retirar dos ricos, controlar a produção de riquezas através do Estado e distribuir essa riqueza, supostamente, né, distribuir essa riqueza nivelando a população lá embaixo, nivelando todo mundo numa pobreza só, num nível de renda que as pessoas não terão mais como lutar para o crescimento pessoal e vão ficar eternamente escrava ou submissa aos interesses do Estado. Ninguém, mesmo numa família, você sabe, numa família grande, tem aquele que não gosta de trabalhar, aquele outro que trabalha muito mais, aquele que enrola e assim por diante. O pobre é o pobre de espírito, o pior pobre é o pobre de espírito. Então, muita gente não tem absolutamente nada, não é porque não teve oportunidade, não, porque é preguiçoso mesmo. Tem gente preguiçosa que não tem coragem, falta coragem para ele, porque ele não foi educado no sistema
para que ele seja estimulado ao desafio de buscar cada vez mais crescer pessoalmente e espiritualmente. Então veja a erradicação da pobreza. Lá na Argentina, o que aconteceu? Com a fraude também eletrônica que existe lá, como aqui no Brasil, eles elegeram lá um governo socialista. Olha a situação que está lá. Nessa suposta tentativa de erradicar a pobreza, eles estão colocando imposto sobre riquezas, mas as pessoas estão cada vez mais pobres. O nível de pobreza na Argentina alcançou níveis nunca antes visto naquele país. Pessoas cavando lixão para desenterrar carne podre de frango, passando fome. Essa é a meta dessa agenda 2030. Colocar todo mundo num sistema de pobreza e de escravização do Estado. Submissa ao Estado. Distribui ração, como na Cuba. Em Cuba, a população em geral ela está nivelada num nível de pobreza e depende de uma ração lá, de uma cartela de ovo, meio quilo de carne para sobreviver durante o mês. E eles não fazem absolutamente nada. Vivem num sistema de letargia que é promovido, que é provocado por esse tipo de política que eles querem impor. Mas a elite revolucionária de Cuba vive no muito bem bom, come carne todo dia, tem smartphone, tem os melhores produtos do capitalismo produzido nos Estados Unidos e em outros países capitalistas, bens materiais aos quais a população em geral não tem acesso. Mas vejamos então o seguinte, para erradicar a pobreza, eles têm essas metas aqui. Então, vou ler uma por uma. Criar marcos políticos sólidos em níveis nacional, regional e internacional com base em estratégia de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero. Que diabo é isso aí? Sensíveis, pobres, sensíveis a gênero. Que porra é essa? Para apoiar investimento acelerado nas ações de erradicação de pobreza. Outra aqui, garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, todas elas do Estado, obviamente, ou então dos metacapitalistas, inclusive por meio de reforço da cooperação para o desenvolvimento, de forma a proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. Até 2030, construir a resiliência. Essa palavra foi apreendida, um parênteses aqui, né? Essa palavra foi apreendida pelo movimento revolucionário, pelos socialistas, e ela é muito usada atualmente, né? Essa porra dessa resiliência. Aqui eu substituiria pela submissão dos, né? Então eles dizem aqui, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Por que eles não fazem isso? Há décadas nós assistimos a situação de miséria na África, porque eles nunca se preocuparam com a África, porque eles nunca se preocuparam com os pobres que são escravizados e martirizados, principalmente os cristãos, na Nigéria, em Angola, por grupos de jihadistas e islâmicos e muçulmanos. Aqui vemos nessa meta aqui, essa coisa aqui que eles relacionam com o clima e outros choques, desastres econômicos, sociais e ambientais. Desastre econômico é o que eles vão provocar implantando essas medidas. E eles falam de clima, lembrando que no passado recente, o
a onda, a moda dos ambientalistas. E lembre-se, todos esses ambientalistas são pagos por esses metacapitalistas. São cientistas, entre aspas, vendidos a uma ideia que eles sabem não ser a melhor para as populações. Então nós tínhamos aí a tal da camada do ozônio. Nego aí, eles acusando o gás da geladeira, o gás o gás de todo tipo de gás, eles produzido aí por enlatados, né, dessas coisas todas aí, como se fosse responsável pelo buraco da camada de ozônio. E esse buraco nunca existiu, né? Isso aí foi uma invenção desse cartel científico, pseudo-científico, para alcançar seus objetivos pessoais e de grupos, né? Depois da camada de ozônio, como se transformou numa piada, eles inventaram o aquecimento global. Mas da mesma forma, eles tentaram, com a sua linguagem, mudando a linguagem, utilizando a técnica da linguagem para convencer as pessoas de que eles estavam falando verdade. Mas muitos cientistas acabaram fazendo outros estudos e também isso aí não colou. Não há nada de aquecimento global. E agora eles mudaram. Agora tudo é mudanças climáticas. Ora, mudança climática, isso é cíclico. Qualquer um sabe disso. Não precisa ser cientista para saber que um ano chove mais, outro ano chove menos. E não é a ação do homem que provoca essas mudanças. E os próprios cientistas, eles não têm apenas teorias na tentativa de explicar tais fenômenos. E então vamos lá. Até 2030 garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Outra basófia. Eles querem igualar as pessoas. Ou seja, né, garantir acesso ao crédito para todo mundo. Mas só que é o seguinte, você vai ter o crédito e aquilo que você for fazer vai depender da ordem deles. Eles vão determinar o que você vai fazer com esses recursos. E esses recursos e esses serviços, todos eles prestados pelo grande Estado, o grande irmão. Né? Como você dizer igualdade entre homens e mulheres, biologicamente é impossível, né? E cada um tem o seu papel dentro da sociedade. Mas a mulher já conquistou tudo. Agora você vê mulher no octógono. Coisa feia. A mulher se rebaixou. É usada ali como objeto de propaganda. E ela ali achando que está tentando um grande feito, se masculinizando para entrar no octógono. Mulheres que querem entrar no exército, imagina aí você já viu algum exército só de mulheres? Se todo mundo ali, se todas essas mulheres ali entrarem no TPM, não tem guerra, vai perder a guerra. Mas há acesso das mulheres a todo tipo de emprego. Mas o que eles incentivam é a mulher fazer determinadas atividades que exigem a força natural do homem. Então a mulher para isso precisa um treinamento específico para se masculinizar e então fazer aquela atividade. É outra bobagem,
né? Isso aqui não vai, pessoal. Direitos iguais nos países ocidentais, nas democracias, e no caso nosso aqui não há democracia, nós sabemos que vivemos num país socialista, mesmo assim aqui todos são iguais perante a lei, segundo reza a nossa Constituição. Mas você não pode imaginar na atividade comercial, na atividade produtiva, você promover a igualdade entre todos. Eu quero ver que a mulher aqui no penado, isso ela não quer. Roçando aqui, né, o mato aqui onde eu estou, eu não vejo nenhuma mulher fazendo isso. Por quê? Não é a tarefa própria da mulher, é a tarefa do homem. É mais forte, suporta mais, né, esforço, depende de esforço físico. Enquanto ela tem outras atividades, as quais se juntam e promovem o crescimento da família, né, a sua sobrevivência. Né? Ninguém precisa ser rico, a pessoa precisa de um teto, de alimento e de uma atividade e de trabalho. É apenas isso que precisamos. Mas aqui não, eles querem tornar todo mundo igual. Então na fábrica vai ter mulheres, cotas de mulheres. Aí eu quero ver como é que vai ser, porque paradoxalmente esse movimento revolucionário, esses mesmos que financiam isso aí, promovem a divisão das pessoas. Então você vai estar nivelado economicamente no mesmo patamar, mas ao mesmo tempo numa rinha de briga entre pretos e brancos, entre homossexuais e heterossexuais, entre, enfim, né, entre os grupos étnicos, né? Isso que eles querem. Eles querem o caos para impor uma ordem de escravização, de ditadura. Outra aqui. Implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social apropriados para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Olha só, quanto mais você protege o indivíduo, mais ele se acomoda. Então essa proteção social que eles querem aqui é a garantia da sobrevivência da pessoa sem necessidade de trabalhar. Então aqueles que realmente produzem, aqueles que realmente trabalham, é que vão sustentar os parasitas. Até 2030, reduzir pelo menos à metade a proporção de homens e mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões, de acordo com as definições nacionais. Outra basófia. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medido com pessoas vivendo com menos de $1,25 por dia. Por que eles não vão na China? Por que eles não vão na Coreia do Norte? Por que eles não vão no Irã? Para saber as condições que as pessoas vivem naqueles países comunistas e que eles querem impor a nós, tirar a nossa liberdade, o livre mercado, para impor essa agenda satânica. Meu Deus, né? Assim, ninguém nasce igual. A diversidade que torna a pessoa mais forte, mas aquelas que têm coragem de enfrentar essa diversidade. E essa coragem, ela vem do espírito. Tem um preguiçoso, a preguiça é pecado. Então eles não falam em nenhum momento nesses objetivos de desenvolvimento, em nenhum momento eles falam do desenvolvimento espiritual. Eles querem colocar o homem no centro de todas as decisões, matar a inspiração do homem, que é Deus. Deus mandou crescer e multiplicai. Pelo pecado de Adão, cada um de nós agora para você viver, você vai ter que trabalhar. Buscar o seu próprio pão com suor do seu corpo, do esforço para comer e sobreviver.
Eles querem criar um Estado que nivela todo mundo e esse Estado ocupar o lugar de Deus. Então agora você não precisa de esforço para sobreviver, porque você vai ter projetos de amparo social e também você vai ter uma renda mínima. Você vai ficar jogando dominó nas praças, como acontece em Cuba, jogando baralho, tomando cachaça e assim por diante. Aí nós teremos todo mundo dos pobres, porque na medida que você elimina a competição do livre mercado, você mata a criatividade e mata o desejo imanente da pessoa de buscar o crescimento, de buscar o sucesso empresarial, o sucesso do seu empreendimento. Qualquer empresa, desde na roça, de você produzir determinados tipos de bens, como na cidade, produzindo riquezas e gerando empregos. Não dá para nivelar todo mundo na produção econômica, porque, como eu disse, tem o preguiçoso, tem o enrolador e tem aquele que realmente trabalha. Então aquele que realmente trabalha é que vai sustentar esses parasitas. É isso aí, meus amigos. Aí fica aqui essa discussão sobre a erradicação de pobreza, que é um termo, uma falácia, né? Porque os comunistas, o movimento revolucionário, eles utilizam da linguagem, de construções, de palavras, de termos, de jargões, que mexem na emoção das pessoas, como é o caso. Todo mundo concorda, todo mundo gostaria de não ver pobre na sua frente, não ter nenhum pobre na sua frente. Por isso todo mundo joga na loteria esportiva para se livrar da pobreza. Eles utilizam o termo justiça social, que é uma coisa que não tem significado, você não tem um referente para isso. Eles utilizam jargões que não condiz com a realidade, que você não encontra na realidade. Mas as pessoas se prendem a esses jargões e vão replicando ele na medida que vai ouvindo e dando audiência para essa mídia criminosa, essas TVs, essas plataformas de notícia, da Folha de São Paulo aqui no Brasil, Estadão, Globo, e todos esses jornais, a grande maioria, eles não estão interessados em falar a verdade para você, mas impor uma narrativa para que você apoie, né, essas narrativas e que eles se enriqueçam cada vez mais e você fique nivelado na sua pobreza. É isso aí. Então até o próximo vídeo, o número 2, e fiquemos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, aliás, ou boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, e fica com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar fontes primárias para não sermos enganados por esta corja de filhos do Satanás. Um grande abraço.